Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e ajudo profissionais de logística a serem promovidos para ganharem mais de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Bom, e o tema de hoje qual que é? O tema de hoje é o seguinte: por que todo mundo deve conhecer você dentro da empresa? Bom, esse é um tema muito interessante. As pessoas às vezes não entendem a importância de ser não de ser reconhecido, mas de ser conhecido na empresa. Porque para você ser reconhecido, você vai entender que você primeiro tem que ser conhecido. Mas vamos lá, vamos entender então por que todo mundo deve conhecer você na sua empresa. Por que isso é tão importante para a sua carreira na logística? Vamos lá. Algumas pessoas, elas não gostam de aparecer. Simplesmente elas não gostam de se expor. E a gente tem aquelas pessoas que são realmente muito tímidas, né, que possuem muita vergonha, por exemplo, de falar durante uma reunião. Né? Elas não conseguem expressar suas ideias, não colocam as suas opiniões, não conseguem dar sugestões. São pessoas que têm um grau de timidez realmente muito alto. Algumas vezes as pessoas são assim, né, e isso até é uma coisa interessante, porque elas nunca tiveram oportunidade de se expor, de dar suas ideias, suas opiniões. Como nunca deram essa oportunidade para essas pessoas, elas sempre foram tolhidas, elas acabaram criando um comportamento, né, um jeito de ficar no dia a dia do trabalho, onde elas estão sempre muito quietinhas, elas não querem falar nada, não quer dar opinião, não quer dar ideia, não quer dar sugestão. E diz aí a psicologia que esse tipo de comportamento, né, esse tipo de atitude, muitas vezes ele é herança de alguma coisa que aconteceu na infância. Está relacionado a alguma situação na infância que acaba refletindo na vida adulta. Isso pode acontecer algumas vezes em situações onde os pais acabam não deixando, né, a criança falar numa consulta com o médico, né, acaba não expondo, né, não se expressando. E quando acontece esse tipo de situação, a criança acaba ficando quieta, fica com medo de falar. Mas vamos lá, eu não sou psicólogo, então não vamos entrar muito a fundo nesse assunto de psicologia. Eu não tenho nem competência para falar muito sobre isso, tá? Agora, tem alguns profissionais que eles acabam superando essa barreira da timidez e eles começam a se destacar nas suas empresas, mesmo sendo tímidos. E alguns profissionais que conseguem fazer isso, né, porque eles vencem essa barreira, que eles sabem que tem que transpor, porque se eles não fizerem isso, eles sabem que ninguém vai saber quem eles são. Bom, agora, também existe um tipo de profissional que ele realmente não quer se expor na empresa. Tem um tipo de profissional que ele não quer aparecer com o objetivo único de poder fugir de novos compromissos, de novas responsabilidades. É aquele profissional que fala o seguinte: me deixa quietinho aqui no meu canto, que não mexe comigo, deixa eu aqui, esquece de mim. Ele não quer que ninguém traga nada para ele, porque ele está louco para fugir de responsabilidade. Ele não quer nada de novo, não quer compromisso, quer continuar fazendo ali as coisas que ele faz no dia a dia, nada além disso. Bom, e isso não é porque ele é tímido, tá? É porque eles estão realmente acomodados. Existem muitos profissionais que estão nesse nível, que são acomodados. Você deve conhecer alguns onde você trabalha, você já deve ter tido colegas em outras empresas, onde você percebia que a pessoa realmente não queria nenhuma nova responsabilidade e é porque ela estava totalmente acomodada com o que ela estava fazendo. E depois, esse tipo de profissional, ele acaba sendo até incoerente. Por quê? Eles dizem que querem crescer. Eles falam que querem crescer na carreira, eles falam que querem chegar longe na carreira. Só que aí o que acontece? Como é que ele vai chegar longe na carreira com um comportamento desse tipo? Um comportamento de uma pessoa que está fugindo de novas responsabilidades, que está fugindo de novos compromissos. Então, na prática, não está demonstrando isso. Na prática, ele não está demonstrando que realmente ele quer crescer na carreira. Então, isso daí é blá, blá, blá. É conversa fiada. Mas vamos lá, não vamos nem perder tempo com esse tipo de profissional, tá? Deixa esse tipo de profissional para lá, porque eu costumo dizer o seguinte: a seleção natural cuida dele. Você
Não pode ser assim. Vamos deixar então esse tipo de situação para lá. Quem está acomodado e não quer saber de bater metas na empresa, não quer saber de entregar resultados melhores, vai ficar ali naquele cantinho, quietinho, estagnado na carreira. E vai ficar ali parado por muitos e muitos anos. E vai reclamar que não cresce. E não cresce por quê? Porque está fugindo de novos compromissos. Quer ficar quietinho, quer que ninguém enxergue ele. Agora, você que está aqui comigo, que me acompanha, você sabe que para você ter uma carreira de sucesso na logística, para que você consiga atingir ali posições altas, que você consiga crescer profissionalmente, você sabe que você precisa fazer muito mais do que isso. Você sabe que você precisa entregar resultados. Que tipo de resultados? Resultados acima da média, que você precisa saber resolver problemas, que você precisa saber bater metas. E você sabe que tudo isso você vai te ajudar a crescer. E quando você passar, encontrar com um profissional com aquele perfil, aquele profissional acomodado, o que vai acontecer com você em relação a ele? Você vai passar igual um trem-bala. Você vai passar voando porque ele não vai nem conseguir anotar a placa. Por quê? Porque você está realmente afim. Você está afim de crescer na sua carreira na logística. E por que você ser conhecido dentro da empresa é tão importante assim para a sua carreira na logística? Pelo simples fato que você precisa ser notado. As pessoas precisam ver você. Se você entrar em uma reunião mudo e sair calado, ninguém vai notar a sua presença. Ninguém vai saber o que você pensa, ninguém vai saber quais são as suas ideias, o seu jeito de pensar, o seu mindset. Ninguém vai conhecer você. Então você precisa aparecer para que as pessoas te conheçam. Você precisa se expor para que as pessoas te vejam. E isso me faz lembrar uma história onde eu estava num evento, um evento de discussão de metas. Uma empresa que eu trabalhava tinha um evento que era que a gente discutia as metas para o próximo ano. Deixa eu te explicar como é que funcionava esse evento. Eu estava numa mesa, apresentando e discutindo as metas das minhas áreas, que eu tinha várias áreas como responsabilidade, eu era gestor de algumas áreas. E nessa mesa tinha uma mulher, que eu não conhecia direito, não sabia quem que era ela, e ela sabia que ela era gestora, dentro da empresa, uma gerente geral de uma outra área da empresa. E ela tinha sido convidada pela gerente geral da área onde eu trabalhava para ela conhecer como funcionava o processo dela de discussão de metas. Bom, eu não sabia quem era ela, eu estava lá trabalhando normalmente e comecei a discutir as minhas metas, as metas das minhas equipes com o meu gestor. E ele perguntava para mim, eu contra-argumentava com ele, e assim, quando ele não concordava com alguma coisa, eu colocava meus pontos, até que a gente conseguiu chegar num denominador comum. E aqui cabe um parênteses. Nenhuma meta, isso é muito importante para você entender. Quando a gente fala de meta, e você já me acompanha aqui, você sabe que eu falo muito de meta. Então, nenhuma meta, ela é goela abaixo. Jamais. Às vezes você até pode pensar que você foi forçado a aceitar uma meta. Mas saiba que se você tem argumentos para discutir uma forma que ela fique melhor, não no sentido dela ficar mais fácil, tá? Porque esse não é o objetivo, mas para que a meta fique mais específica, para que ela fique mais clara, basta você pontuar isso e discutir com o seu gestor. Isso é importante você ter em mente. A meta não é goela abaixo. Você consegue lapidar essa meta para que ela fique mais específica, mais clara para você. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar àquele evento de discussão de meta. Eu estou te falando sobre esse evento para te mostrar o quanto que é importante você ser conhecido e você se expor em reuniões. E depois que eu tive essa discussão com o meu gestor, a discussão das metas, a gente argumentou bastante, falamos bastante sobre tudo, eu consegui finalmente fechar com o meu gestor quais seriam as metas da área para o próximo ano, das áreas que eu tinha responsabilidade. E você sabe o que aconteceu depois desse evento, depois de ter terminado isso? Mais ou menos um mês depois que esse evento acabou,
eu recebi um convite. Eu recebi um convite para participar de um processo de seleção. E olha que coisa, o processo de seleção era na área daquela gestora, que eu não sabia quem era, e que participou como convidada naquele evento de alinhamento de metas, que estava sentada naquela mesa, ouvindo toda a discussão. Ela havia comentado lá na época com os meus gestores, né, que ela gostou muito da forma como eu me expus, da forma como eu argumentei, da forma como eu coloquei os pontos, né, de forma bastante clara, tal, da forma como eu discuti com o meu gestor, mas discutido com o meu gestor de uma forma construtiva, né, da postura que eu tive naquele processo. Ela gostou muito disso e ela queria me convidar para participar de um processo de seleção na área dela. Bom, eu vou te contar o final dessa história. O final da história é que eu passei no processo de seleção da área daquela gestora que foi convidada para aquele evento. E isso significou uma promoção para mim na empresa. Olha que coisa de louco. Eu fui promovido na empresa depois de um evento onde eu discuti, onde eu expus minhas ideias, onde eu argumentei os meus pontos. É claro que tudo de forma muito bem pensada, né? Não é ficar falando sem nenhuma fundamentação. Não, tudo bem fundamentado, claro. Mas depois desse evento, depois dessa discussão, eu fui notado. Ela me conheceu. Ela nunca tinha me visto, aquela gestora. Ela não sabia nem que eu existia na empresa. E naquele dia, ela gostou da forma como eu me expus, do meu comportamento, da minha atitude durante aquele processo. E aí, se eu tivesse ficado passivo naquela reunião, se eu tivesse lá meu gestor colocando os pontos para mim, colocando as metas que eu tinha que ter, abaixado a cabeça e falado, legal, é isso mesmo, tá bom, concordo, e tivesse ficado lá quieto, sem falar nada, como é que teria funcionado isso? Será que eu teria conseguido causar uma boa impressão para essa gestora? Definitivamente não. E eu não teria conseguido ter aquela oportunidade. A oportunidade de participar daquele processo e, consequentemente, de ser promovido. Olha só como as oportunidades aparecem e às vezes a gente nem sabe. É por isso que eu sempre costumo falar que a gente não tem controle sobre essa questão de oportunidade. A oportunidade é uma coisa que ela pode aparecer para você do nada. E se você não está preparado, se você não tem já uma atitude, se você já não tem um comportamento alinhado com o que se espera de você, você vai acabar perdendo a oportunidade. E ali eu já tinha um comportamento, eu já tinha atitude. E quando apareceu a oportunidade, que eu nem estava esperando, eu consegui. Por isso, foi muito importante a minha exposição. Eu ter realmente me colocado na discussão, eu ter colocado as ideias. Agora, deixa eu te colocar uma outra situação, só para você perceber. Um produto, vamos colocar de uma forma para você ver uma analogia muito bacana aqui que eu gosto de usar. Um produto, ele precisa ter uma maior visibilidade. Quando um produto precisa ter uma maior visibilidade dentro de um supermercado, onde ele fica? Ele fica lá no fundo do seu mercado, escondido? Não, ele é exposto em um lugar de alta circulação de pessoas. Um local onde circule muita gente, de preferência, que tem relação ali com o público-alvo que compra aquele tipo de produto. E esses lugares, eles são tão importantes que eles, inclusive, eles costumam até serem mais caros. O preço para você expor o seu produto naquela prateleira, ele fica mais caro. Por quê? Porque tem uma capacidade de atrair mais gente, que é onde ele tem mais visibilidade. E se o produto ele não estiver exposto naquele local, ele vai ter menos visibilidade. E tendo menos visibilidade, menos gente vai ver e, consequentemente, menos gente vai querer ele. Por quê? Não vai ver, não vai conhecer o produto. E você, nós somos um produto. Nós nos vendemos. Nós vendemos o quê? Nós vendemos o nosso conhecimento. Nós vendemos a nossa experiência, as nossas habilidades, nossas qualificações. A gente vende isso
para as empresas. A gente vende isso dentro da própria empresa. E quando você se torna um profissional que entrega resultados muito bons, um profissional que consegue resolver problemas, que consegue bater metas, você se coloca numa prateleira, como se tivesse uma prateleira de supermercado, aquela prateleira que fica em corredores de maior circulação. E aí, quando você está fazendo tudo isso, quando você está entregando resultados muito bons, resultados acima da média, você vai estar se expondo, você vai estar batendo metas, você vai estar entregando seus resultados, os resultados que a empresa espera de você, e aí você tem uma grande oportunidade de você se expor para a empresa, de você aparecer para a empresa. Você vai ser notado, não tem como. Não tem como uma pessoa que tem uma forma de atuação, onde está indo muito bem, entregando resultados e batendo metas, não tem como uma pessoa com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, ela não ser promovida na logística. Não tem como ela não ser reconhecida, não tem como ela não ser conhecida e depois reconhecida. Não tem como. Então, quando você se coloca numa situação dessa, você consegue ter a máxima exposição dentro da empresa. Que situação? Situação onde você entrega excelentes resultados. Essa é a máxima exposição que você consegue dentro de uma empresa. É quando as pessoas entram numa reunião, poxa, nós temos várias reuniões durante o dia, né? E as pessoas que estão ali, tá todo mundo discutindo, né, na reunião uma situação que não está indo bem e que a gente precisa reverter um resultado, né, um problema que está acontecendo, para que a gente consiga bater as metas da área. E algumas pessoas entram mudas e saem caladas. Meu Deus do céu, isso irrita e deixa qualquer gestor muito bravo. Por que fica muito bravo? Porque tem gente que acha que ficar quietinho é muito bom. Mas não é, o gestor precisa de ajuda. O seu gestor, e se você já é gestor, você precisa ser ajudado. E se você ainda não é, você precisa ajudar o seu gestor. Ele precisa de ajuda das pessoas que trabalham na equipe. Precisa de ajuda das pessoas porque quando tem uma meta na área, a meta não é só dele. A meta não é só do gestor. A meta é da equipe. É de todo mundo que está ali. E se a meta é da equipe, a meta é da área, consequentemente, a meta é sua. Então você tem responsabilidade em ajudar o seu gestor a conseguir entregar os resultados da área. Não dá, não vai ficar tudo só com ele. Por quê? O gestor, ele precisa de ajuda. Ele não vai ter todas as respostas. Tem gente que acha, né, que o gestor consegue pensar em tudo sozinho. Ah, não, mas ele tem muita experiência. Perfeito, ótimo ter muita experiência. Mas não consegue pensar em tudo sozinho. Ele precisa da ajuda das pessoas. Ele precisa da sua ajuda. E por isso que você tem que se expor. É por isso que você tem que dar sua opinião, sua sugestão, suas ideias. Porque dessa forma, o seu gestor conhece você. O seu gestor começa a ver como você pensa. Você começa a se destacar na equipe. Por quê? Ele vai ver, nossa, esse profissional aqui, ele é bem participativo. É um profissional que está sempre engajado, tentando ajudar a área a melhorar os resultados, está sempre dando bastante opinião, está sempre dando sugestão. Isso vai brilhar nos olhos do seu gestor. Por quê? Porque ele precisa de pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Por isso que é muito importante você participar de forma ativa das discussões sobre as metas da área, sobre os problemas da área. Você tem que participar, você tem que contribuir bastante. Pensa no seguinte, ó, imagina se o seu gestor está lá passando por um problemão na área, o resultado não está indo bem. E se você, né, tem um determinado ponto que você coloca na reunião uma ideia, uma sugestão,
e que nem tinha passado pela cabeça do seu gestor. Imagina se aquilo que você fala é tão poderoso para o seu gestor que na hora que você fala, poxa vida, que ideia fantástica, vamos colocar isso, e na hora que ele coloca isso em prática, ele consegue colocar o resultado da área na direção certa para bater a meta da empresa. E se foi você que fez isso? E se foi você que contribuiu com essa sua opinião, que contribuiu com essa sugestão e ajudou o seu gestor a colocar as coisas no caminho certo? E aí, você pode ter certeza do seguinte, que se ele for justo, e ele vai ser, tenha certeza disso, ele vai te dar todos os méritos. Quando estiver conversando com outras pessoas, ele vai conversar com outras pessoas falando o quê? Fala, olha, tal profissional, poxa, contribui tanto com a área, ajuda bastante com ideias. Ele me ajudou aqui com uma ideia que colocou a nossa área, não estava indo bem, estava dando um problema muito grande. Ele deu uma ideia, deu uma sugestão que ajudou a gente a colocar ali os resultados da área na linha certa. Olha que fantástico se for isso. E ó, quanto mais ele falar de você, melhor. Porque mais você vai acabar sendo conhecido na empresa. E o objetivo é com que você seja conhecido dentro da empresa. Que as pessoas saibam quem você é. Que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam os seus resultados. Isso vai te dar um destaque. Você vai se destacar internamente. Então, por que é bom ele falar de você? Por que é bom o seu gestor começar a falar de você? Porque seu nome vai começar a rodar pelos ouvidos de outros gestores dentro da empresa. E esses outros ouvidos, desses outros gestores, eles vão começar a mudar a forma como eles vão olhar para você. Automaticamente, eles vão começar a saber que você está se destacando. Eles vão começar a saber que você é um profissional que contribui com ideias, com sugestões muito boas, com opiniões muito boas. E eles vão começar imediatamente a prestar mais atenção em você. Ele é automático e realmente não é nada pensado. Quando as pessoas começam a falar bem de alguma coisa, você começa a prestar atenção naquilo. Algo que você antes nem olhava, você nem reparava. Quando alguém começa a falar mais sobre aquilo, você começa a prestar atenção. E com os profissionais que se destacam na empresa, com os profissionais que acabam tendo resultados muito bons, eles acabam chamando mais atenção. As pessoas começam a olhar, eles começam a ser notados. Isso é muito interessante. É como se você estivesse num Big Brother corporativo. Por quê? Todo mundo começa a olhar você. Todo mundo começa a acompanhar os seus passos. E olha, você acha que isso parece ruim? Será que isso é ruim? Não é. Não é mesmo. Porque quem não é notado, quem não é visto, não é lembrado. Guarda isso para você. Quem não é notado, não é lembrado. Então, se você tiver na sua empresa quietinho, escondidinho, ninguém nem sabe quem você é, sinto muito, mas você não vai conseguir crescer na sua carreira. Você pode estar louco para crescer, você está querendo crescer, mas esse não é um tipo de comportamento de alguém que vai ter sucesso trabalhando na logística. Infelizmente, não vai. Não tem como. Então, você precisa começar a ser lembrado. As pessoas precisam lembrar de você e começar um ponto que vão lembrar de você e vão começar a te chamar para participar de reuniões. Por quê? Poxa, chama aquele profissional porque ele é tão participativo, ele dá tão boas opiniões, ele está sempre dando sugestões, ele está sempre contribuindo com coisas tão bacanas. Chama ele para participar. Você vai começar a se destacar. As pessoas vão começar a querer ter você por perto. E aí, quando você começa a ser lembrado nesse tipo de situação, você sabe o que vai começar a acontecer?
você vai começar a ser cogitado para outras posições na empresa. Quando surgir uma vaga, uma nova oportunidade, existe uma chance muito grande do seu nome ser lembrado de primeira. Por quê? Porque você já está sendo notado dentro da empresa. As pessoas já conhecem você. Agora, se você estiver lá, escondidinho, quietinho, ninguém nem vai saber que você existe. Então a oportunidade vai passar, mas ninguém vai saber que você poderia ser a pessoa para aquela vaga, até porque você não está tendo o comportamento de uma pessoa que tem realmente essa vontade tanta de crescer. Então, você precisa começar a ser lembrado. Você precisa ser notado. Vai acontecer o quê? Uma aceleração. Você vai ter uma aceleração na sua carreira que vai ajudar você a chegar mais rápido para atingir os seus objetivos profissionais na logística. A tendência é que você consiga crescer mais rápido, que você consiga ter promoções mais rápidas. Sim, mais rápido, isso mesmo que você ouviu. Algumas vezes a empresa acaba contratando um profissional externo. Por quê? Porque ela não vê ninguém dentro da empresa com condições de assumir aquela posição. Por quê? Porque ninguém está se destacando, ninguém está aparecendo. Por isso que você precisa ser notado. Porque se você é notado, você já começa a ser considerado para oportunidades na empresa. Aí pelo menos você consegue participar de processo de seleção. Eu imagino que você entendeu, que ficou bem claro que a exposição que você começa a ter quando você está entregando resultados acima da média, quando você está batendo as suas metas, ajudando o seu gestor a bater as metas dele, quando você começa a fazer isso, você aumenta muito a sua exposição na empresa. Então, o seu nível de exposição está diretamente relacionado a isso. E essa exposição, ela é benéfica para a sua carreira. Você tem que buscar isso, você tem que ter esse tipo de comportamento. Esse é o tipo de comportamento que vai fazer com que você cresça trabalhando na logística. Então você tem que ajudar a agregar o máximo possível para a empresa. Você tem que agregar o máximo para a empresa, ali ajudando a empresa a melhorar seus resultados sempre. Ajudando a empresa a bater as metas dela sempre. Você tem que estar contribuindo isso com todo o tempo. O seu olhar tem que ser assim. É um olhar que eu costumo falar, né? É um olhar focado em resultado. Você tem que estar sempre orientado para os resultados que a empresa precisa atingir. E aí você consegue realmente se destacar. E como é que você consegue agregar na empresa, dentro de um processo, por exemplo, para bater uma meta? Você sabe que a empresa está cheia de metas. Provavelmente a empresa onde você trabalha tem as metas. Toda empresa tem meta. Tem gente que às vezes acha que não tem meta. Mas tem, eu já falei, se você tem dúvida em relação à meta da sua área, se você tem dúvida de quais são as suas metas, vai lá. Se isso não está claro para você, vai lá, conversa com o seu gestor. Ele é a pessoa perfeita para te falar quais são as metas, o que ele espera de você. E como é que você consegue agregar para a empresa em um processo para você bater metas? Como é que você consegue ser uma pessoa que contribui? Da seguinte forma: participando ativamente das discussões, dando opiniões, dando sugestões, fazendo perguntas que ajudem a direcionar todo um grupo para achar uma solução. Tem gente que tem vergonha de fazer pergunta. E olha, pergunta é muito bom, sabe por quê? Quando faz uma pergunta, às vezes a pergunta te faz pensar. Quando você tem que pensar na resposta, né? Você fala, opa, realmente, não tinha pensado nisso. E aí, às vezes, a pergunta te ajuda a refinar o que você estava pensando como uma solução. E se ninguém pergunta, a solução ia sair meio quadrada. Por isso é muito importante perguntar. A pergunta faz parte de um processo para você conseguir entender quais são os problemas
o que está causando os problemas na área. Isso é muito importante. Então, fazendo isso tudo, participando das discussões, dando sugestões, dando opiniões, fazendo perguntas, fazendo isso tudo, você vai estar realmente muito envolvido, muito engajado com os resultados da área. Você vai estar muito engajado com as metas que a área precisa bater. E você vai estar fazendo parte da equipe, mostrando que você tem realmente o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? De ajudar a empresa a ter os seus melhores resultados. E você vai estar buscando os melhores resultados também. Você vai estar buscando as metas para serem batidas. Por quê? Porque você tem um mindset voltado para entregas acima da média. Você é assim. Você tem que ser assim. Se você ainda não é, você precisa se tornar. Tem muita gente ao redor que você vai observar que não tem esse mindset que eu estou falando. Pensa aí nos seus colegas de trabalho, na empresa onde você trabalha ou em outras empresas onde você trabalhou. Será que tem muita gente com esse mindset que eu falei? Com esse mindset de tentar realmente entregar resultados acima da média, de bater as metas da área, de ajudar o gestor a bater as metas dele? Será que tem tanta gente assim aí perto de você, na empresa onde você trabalha? Olha, eu arrisco dizer que não tem. E você sabe o que é bom? Porque não tem? Porque você pode ser essa pessoa. Você pode ser esse profissional que tem esse diferencial. E se você for esse profissional que tem esse diferencial, você vai se destacar. Por quê? Porque os demais não têm. A maioria não tem. E você não pode estar igual à maioria, senão você não cresce na empresa. Então é isso que você precisa entender. Isso que você precisa fazer para que você consiga se destacar, para que você consiga ser notado através da entrega de ótimos resultados, da ajuda na área para bater as suas metas. E aí, quando você faz isso, você vai estar atingindo o que a empresa quer. O que a empresa quer de um profissional? Ela quer profissionais que agreguem valor, profissionais realmente que tragam resultados para a empresa. E também, além das empresas, quem quer isso? São os gestores da empresa. Eles querem profissionais na equipe deles que ajudem a melhorar os seus resultados, profissionais que ajudem a resolver os problemas, profissionais que ajudem a bater as metas da equipe, da empresa, pensando em soluções de como fazer para fazer melhorar tudo que está acontecendo na área. É isso que a empresa busca. É esse perfil de profissional. Então, se você ainda não é esse profissional, se você não sabe como ser esse profissional, você precisa começar a aprender. Você precisa começar a buscar esse diferencial. E aí, você vai ser notado dentro da empresa. E no momento que você começa a ser notado dentro da empresa, aquela velha máxima vai acontecer. Você vai ser notado e aí você vai ser lembrado. E se quando você for lembrado, você começa a ser cogitado para novas posições, para novas oportunidades dentro da empresa quando elas aparecerem. Então, lembra disso. É uma questão de mudança de comportamento. Mas você precisa realmente saber o que fazer. Não adianta você chegar numa reunião falando coisas que não fazem sentido. Você tem que saber o que argumentar, como ajudar. Você tem que ter esse diferencial. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo aqui da nossa live de hoje, do porquê que é importante você ser notado dentro da empresa, né? Por que todo mundo deve conhecer você dentro da empresa. E acho que ficou bem claro que o fato de você ser conhecido, que o fato de você começar a ser lembrado para reuniões, mostra que você está sendo uma pessoa que contribui muito e que ajuda muito. E aí começa realmente a você se destacar na empresa e ser considerado para novas posições. Tá bom? Bom,
faz um exercício. Pensa nas pessoas que estão ali ao seu redor hoje, na empresa onde você trabalha ou onde você já trabalhou. Pensa quantas pessoas têm esse mindset que eu estou falando para você. Será que são muitas? Eu arrisco dizer que não, tá bom? E aí você tem que buscar esse diferencial. Bom, pessoal, então eu queria agradecer aqui a vocês. Um grande abraço e uma boa noite. Espero você na quarta-feira. Tchau, tchau.